Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da PIPC Online. É um grande privilégio retornarmos a nos falar e eu quero agradecer a você por nos assistir através deste veículo de comunicação. Nós vamos orar ao Senhor. Quero convidar você de forma reverente a fechar os seus olhos, a falar com Deus, a suplicar para que o Senhor possa abençoar o seu coração nessa noite através deste momento em que passaremos juntos. Ó Deus, muito obrigado pelo teu amor, por tua graça e por tua misericórdia. Obrigado por nos ajudar, ó Deus. E nós pedimos, ó Deus, que nesse tempo o Senhor possa instruir a nossa mente e trazer, ó Deus, ao nosso coração a orientação de que tanto necessitamos para discernir o tempo em que estamos vivendo. Assim, nós te agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, como eu havia dito na última quinta-feira, que estivemos aqui por este canal, nós estaremos fazendo uma abordagem de uma obra chamada Contra a Idolatria do Estado. Este livro é do professor Franklin Ferreira, foi editado pela editora Vida Nova e em um de seus capítulos, o qual me proponho a apresentar a vocês, capítulo de número 2, o professor Franklin ele vai falar sobre a carta de Paulo à igreja em Roma. E quando ele escreve este capítulo, essa segunda apresentação, ele mostra o poder do Estado, bem como os limites de atuação das esferas constituídas, deixando muito claro que ela foi estabelecida por Deus e cumpre um propósito de servir a Deus. A Bíblia nos diz em Romanos, capítulo de número 13, verso de número 1 assim: Portanto, nós precisamos, a partir de um entendimento geral deste versículo e mais propriamente da proposta deste livro, caminharmos com uma leitura ou uma abordagem histórica. E é justamente este o propósito. O propósito aqui não é defender bandeiras, não é apontar lados. De modo nenhum queremos fazer isso. Mas perceber como uma leitura a partir deste viés histórico pode nos ajudar na compreensão do momento em que estamos vivendo, fazer uma análise de coisas passadas e também agora erguer os nossos olhos para acontecimentos futuros que estão presentes na nossa vida. Pois bem, a primeira coisa que nós queremos ver com você nesta primeira parte é que toda autoridade derivada, ela é uma autoridade limitada. O autor se propõe a nos mostrar isso, que a autoridade por origem é a autoridade de Deus. Portanto, toda a autoridade que vem dele é uma autoridade que precisa prestar culto a Deus através das atribuições que lhe foram concedidas. É por isso que Paulo, quando escreve Romanos, capítulo de número 13, verso 1, ele diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Percebe que ele não vai dizer assim, a autoridade suprema. A autoridade superior, aquilo que é a sociedade num todo, do qual ele agora está constituído em uma esfera maior. E Paulo vai dizer que a razão pela qual nós devemos fazer isso é porque toda a autoridade procede de Deus.
e não há autoridade que exista que não seja por ele mesmo instituída. O autor, então, nos apresenta nesta primeira parte, que voltamos os nossos olhares nessa noite, uma leitura histórica de Romanos, apontando para o diálogo necessário entre a Igreja e o Estado. São esferas distintas, contudo, elas estão intercambiadas. Nada impede de que os cristãos façam, então, uma análise e até laborem nessa esfera também. O interessante é que o autor vai nos dizer que Paulo, na verdade, é um crítico por excelência destes poderes imperiais de seu tempo. Ao tratar do poder do Evangelho e dos limites das autoridades estabelecidas por Deus conforme Romanos 13:1, o autor propõe em nos apresentar a relação devida entre o cristão e o governo ou as autoridades, conforme o ensino do apóstolo Paulo nas Sagradas Escrituras. Eu quero fazer aqui brevemente 4 considerações preliminares que julgo ser pertinente para o entendimento desta primeira parte que estamos abordando aqui nessa noite. A primeira delas é o seguinte: sabe por que muitas vezes nós preferimos assumir uma postura apolítica? Eu entendo até que nós podemos ser apartidários, não envolvidos diretamente com as ideologias dos partidos que nos apresentam. Contudo, não é possível ao ser humano não estar inserido dentro de uma realidade política do qual toda a sociedade assim se faz. Então eu gostaria de apresentar essas 4 considerações preliminares. A primeira delas: há uma herança de rejeição a esta cultura. Há uma desconfiança imensa, há um maior envolvimento do cristão na esfera pública. Meus amados irmãos, a Bíblia, em quase toda a sua narrativa, ela vai falar das autoridades, de pessoas envolvidas, dos poderes institucionais, dos comandos de exércitos, de reis, de príncipes, das monarquias, até mesmo de uma teocracia que é própria, instituída por Deus nas Sagradas Escrituras e do qual aponta que há um exercício de envolvimento com essas esferas que aí estão. Há também um fundo histórico, educacional, eclesiástico, apolítico, do qual nós somos educados dentro da nossa tenra infância, que política não se discute, que homem de bem não se envolve com política. Uma outra variante importante é poder ser surpreendido pela carta de Paulo aos Romanos, quando ele ali se mostra intensamente político, totalmente envolvido com as esferas de governanças. E, em quarto e último lugar, a epístola ela tem um olhar intramuros, voltado para a igreja, voltado para os crentes, voltado por essa composição multiétnica, mas também ela extrapola isso, chamada de extramuros. Eu gostaria de deixar um exemplo rápido aqui para que possamos considerá-lo. A maioria de nós, crentes reformados, de uma linhagem histórica, de um doutrinamento judaico-cristão, conhecemos um grande autor e um grande teólogo do passado chamado Dr. Abraham Kuyper. Dr. Abraham Kuyper foi, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes teólogos da Holanda. Mas ele também foi apontado como o mais exímio político, um jornalista, um estadista. Dr. Abraham Kuyper, ele fundou o Partido Antirrevolucionário. Dr. Abraham Kuyper ocupou o posto de maior importância ao seu tempo, sendo ele o primeiro ministro dos Países Baixos entre o ano de 1901 a 1905.
O contexto social e político de Roma. Então deixa a gente dar um panorama rápido para entender e dar continuidade a este estudo histórico que nos ajuda em sua abordagem a compreender melhor essa epístola. Essa carta deve ter sido escrita aproximadamente entre o ano 55 a 57. O objetivo do apóstolo Paulo era apresentar-se àquela igreja, aos cristãos e também ao Império Romano de forma reativa ao procedimento que estavam adotando, não servindo eles de verdade como se fossem então servos de Deus. Muito pelo contrário, atraíam para si o culto, tornando-se então um estado idólatra. Nero havia assumido, muito provavelmente, este principado em outubro daquele ano, do ano de 54. Interessante notar que os 8 primeiros anos foram anos marcados por uma excelente administração. Anos em que incluíram até mesmo a concessão de autonomia ao Senado para o estabelecimento de toda a governança sobre aquela região. O Império Romano foi o império de maior extensão histórica, desde a sua fronteira na Escócia, envolvendo outros países também naquela região da Europa, entra até o Oriente Médio, vai avançar ali até o Iraque, chega ao norte da África também, especificamente em 4 países africanos: Argélia, Marrocos, Tunísia, Líbia e, por fim, um quinto aqui, que é o Egito. Isso se estendeu até aproximadamente o V século, quando, então, o último imperador romano do Ocidente, chamado Rômulo Augusto, é deposto no ano de 476. Provavelmente, neste contexto de uma ação tão intensa da presença do Estado, a igreja tenha se fortalecido. E se fortaleceu como um brado de resistência. Os irmãos vão se recordar que esta igreja foi fundada por judeus que se converteram em Pentecostes, conforme Atos capítulo 2, verso 1 ao verso número 11, regressam então para Roma, abrem ali cerca de 5 igrejas, muito provavelmente em suas próprias casas, ou então em alguns cômodos nos quais as reuniões eram estabelecidas. Em 49 daquele ano, o imperador Cláudio, por causa da divergência entre judeus e cristãos, ele vai expulsar os judeus de Roma. Atos capítulo 18, verso 2, vai nos dizer isso, razão pela qual agora a igreja ela se torna uma igreja especificamente gentílica. Algum tempo depois, Cláudio vai então revogar este decreto e os judeus, alguns deles convertidos, formam esta igreja. Então nós temos um cenário histórico do qual a igreja está presente e a igreja reage a esse movimento graças à ação do Espírito de Deus por meio deste homem chamado apóstolo Paulo, que está instruindo a esta igreja. Capítulo 14 de Romanos, o verso de número 1 e o capítulo 15, verso de número 33, reflete uma tensão entre judeus cristãos e gentios cristãos. Isso vai se dar, muito provavelmente, por causa dos ritos cerimoniais que têm uma tentativa de serem introduzidos, contudo, há uma reação daqueles que foram chamados em Cristo Jesus, chamados não judeus, ou seja, gentios. Eu quero fazer um parêntese muito rápido aqui com você. O doutrinamento eclesiástico, ele agora vai abarcar algo que o Império Romano não conseguia, que é justamente constituir sobre uma mesma esfera de ensinamento uma comunidade multiétnica. Então você veja só, a partir desse momento você já tem uma confrontação, não apenas do apóstolo Paulo, que diz que a autoridade vem de Deus, não apenas no momento em que Paulo diz que o poder emana de Deus,
Ou seja, em nenhum momento Paulo diz que o Estado tem o poder. Paulo vai atribuir o poder a Deus e ao Evangelho. E de forma evidente, isso agora está tomando corpo, essa igreja, ela tem várias etnias sob o mesmo comando. Aquilo que é uma tentativa do Estado romano ou do Império Romano, ele é confrontado por uma mensagem salvadora através de uma linhagem legítima, que é a pessoa de Cristo Jesus, ele realizando esta obra e o Império não conseguindo fazê-la. Paulo fala do seu grande desejo de seguir e ser encaminhado para a Espanha, a antiga Tarsis, através dessa igreja em Roma. Eu quero concluir essa primeira parte que estamos apresentando aqui, dizendo que, fruto de uma compreensão bíblica, meus amados, o autor busca demonstrar que o cristão reformado, ele valoriza a democracia, que o cristão reformado, ele valoriza todos os elementos que constituem de uma ação democrática liberta ou dos valores liberais democráticos. Os crentes em Cristo Jesus valorizam sim a república na sua estrutura. Os crentes em Cristo Jesus são uma voz de Deus como profetas para apontar os limites do próprio Estado. A divisão entre poderes, bem como a liberdade de expressão, isto é uma apologia do cristianismo. O autor está nos dizendo, através da leitura desta obra, contra a idolatria do Estado, que os crentes são profundamente reativos a toda idolatria do Estado. Portanto, este é o ambiente cultural, social e político no qual esta carta aos Romanos fora escrita. Bem como temos ali a presença pujante, vigorosa da igreja, que vai reafirmar todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Há uma voz crítica, sim, ela há quando ela percebe um totalitarismo ou um autoritarismo ou movimentos escravizadores da liberdade de culto a Deus, ou quando se ocupa uma esfera de atuação que lhe é imprópria. Ler Romanos, através da ótica deste autor, do qual nós nos propomos a apresentar à igreja nesses dias, é poder dizer assim: houve um enfrentamento. E este enfrentamento trouxe algumas adversidades. Contudo, jamais abriram mão de prestar culto ao único Deus vivo e verdadeiro. O imperador governava, mas quem estabelecia a supremacia sobre todas as coisas é o soberano de toda a terra, o Deus a quem nós servimos. As tensões estavam presentes não apenas no comportamento social e político, mas também no meio da igreja. Contudo, as coisas foram estabelecidas de forma que o nome de Deus fosse engrandecido. Eu deixo com você a apresentação da primeira parte deste capítulo nesta quinta-feira, com a alegria de poder ajudá-lo no entendimento de que nós, cristãos, podemos e devemos sim desenvolver o nosso papel na sociedade, cumprindo à risca
tudo aquilo que nos é requerido. Não por paixão ou envolvido com qualquer partido que fuja aos princípios da palavra de Deus. Mas não há como não exercer política. Todos nós exerceremos, boa ou má. Se o crivo for a palavra e submisso à palavra, seremos bem-sucedidos. Que Deus muito o abençoe. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir.